Então, olá pessoal, sejam como sempre muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje teremos um episódio de gala, um episódio incrível, maravilhoso. Estou aqui com essa atriz multipremiada, Clarice Nisquier. Clarice está em cartaz com a peça A Alma Imoral já há quase 20 anos. E é uma alegria imensa ter você aqui, Clarice. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela confiança, pelo espaço na agenda, que eu sei que é uma temporada, são 3, 4 dias curtinhos aqui em Salvador, mas é uma alegria muito grande estar aqui com você. Obrigada, Bruno, pelo convite. Eu fico muito feliz de conversar sobre os temas que você, no convite, me apontou, né? São temas maravilhosos para conversar, então eu estou aqui com o maior prazer. Maravilha. Clarice, é uma alegria muito grande. Para você ter ideia, assim, eu achava, logo que eu criei esse projeto do podcast, lógico que a gente faz uma relação de pessoas que a gente gostaria de conversar. E eu achava que para conversar com você ainda ia levar muito tempo, porque eu teria que já ter uma estrada muito consolidada, e não nesse momento que ainda é um projeto. A gente está aqui hoje são 10 episódios apenas, né? Então, eu honestamente, assim, para mim foi uma surpresa incrível, é uma alegria imensa. Eu quero agradecer também ao nosso amigo Cássio Junqueira, que fez essa ponte. Cássio é um amigo queridíssimo, poeta de primeira grandeza, com vários livros publicados, inclusive no exterior. E foi ele quem me levou a primeira vez para assistir A Alma Imoral. Eu morava em São Paulo ainda, e ele levou a mim e a minha esposa. Na época a gente estava começando a namorar, e aí isso tem uns 10 anos, né? Isso foi em 2015, mais ou menos, acho que 2015. E aí ele... Cara, vamos assistir. Eu já assisti, na época ele já tinha assistido umas 7 vezes. Ele é incrível. Na época ele já tinha assistido umas 7 vezes. E a gente estava, assim, ainda se conhecendo, né? Início não sei se a gente já estava namorando ou não. E aí fomos assistir a Alma Imoral, saímos de lá... assim, impactados, né? E desde lá não paramos mais. Já estamos... Ontem já deve ter sido eu já perdi as contas. Eu vou dizer que uma 6ª vez que a gente assiste. E a cada vez é curioso isso, como é diferente, né? Algumas coisas a gente já sabe que vão acontecer na peça, outras... ainda que já tenha acontecido antes, soa pra gente diferente. Então, cada experiência é diferente. Impressionante. Exatamente isso. Não é? Tem pessoas, inclusive, que vão... teve uma vez um episódio que uma senhora me esperou e não lembrava da nudez. Sim. E falou, pra que isso agora? Eu não entendi direito. Falei, isso o quê? Ela falou, pra que essa nudez? E minha senhora, eu fico nua desde que estreou em 2006. Ela falou, não senhora. Nossa. Eu fui na sua estreia no Sesc em Copacabana, 2006, você não ficava nua. Falei, minha senhora, eu ficava nua. A senhora está falando com a atriz que faz a peça. Aí ela começou a ficar assim mais insegura e falou, por que eu não lembrava disso? Falei, por quê? Boa pergunta. A nudez mudou, o mundo mudou, a senhora mudou, exatamente. O contexto mudou. Né? O Newton Bonder até que falou isso, né? Porque eu falei, ele falou, mas ela tá certa, que nudez é essa de 2025, que não é a nudez que significa mais a nudez de 2006. Então, essa nudez de 2025 não é a nudez de 2026. Até a nudez muda. Sim. Para mim, que estou ficando mais velha, e que você vê um outro corpo ali, quanto... para vocês que têm uma outra leitura em relação àquilo. Então, a peça realmente ela tem a ver com o conteúdo dela. Ela é mutante. O próprio conteúdo cria um novo discernimento para você, dependendo do que você está vivendo, dependendo do momento histórico que o país está. Você
Por isso que é um texto, vamos dizer assim, atemporal. Eu acho que é isso que define um texto atemporal. E um texto de uma força de espiritualidade muito grande, realmente, porque ele não é um texto ideológico. Sim. Ele não é um texto que está falando de fatos históricos, nem está falando de uma cartilha do que você tem que ou não tem que entender sobre determinado. Ele é muito amplo, ele fala de conceitos muito atemporais, né? Para quem não assistiu ainda, obediência, desobediência, o certo e o errado, Tradições. a tradição e a ruptura, a transgressão, o corpo moral, a alma imoral. Então, essa dicotomia nos persegue desde que nascemos até o último suspiro. Então, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Desde Adão e Eva e antes de Adão muito e Eva. Antes, com certeza. Mas, Clarice, então, você veio de uma família de tradição judia. Uhum. Né? Você, Sim. formação judia. Depois, pelo que eu entendi, você se formou em jornalismo. Isso. E seguiu a carreira de atriz. Isso. Como foi essa trajetória? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou neta de... Meus 4 avós são poloneses, judeus, que vieram fugidos da guerra para o Brasil. Então, eles sobreviveram, né, à perseguição nazista, fizeram a vida no subúrbio do Rio de Janeiro. Minha mãe já nasceu no Rio de Janeiro, papai veio de navio junto com os pais aos 6 anos, e eu fui criada em Copacabana, e minha geração já é uma geração assim que teve uma vida mais tranquila no Rio de Janeiro. Então eu tive uma formação muito artística, meus pais eram muito ligados à arte. A escola que eu estudei era uma escola judaica muito ligada à arte. Nós somos de vamos dizer assim, de um segmento judaico completamente ligado às artes. Meu pai ia a teatro e a concertos toda semana. Então, além de eu ter uma formação judaica, essa formação judaica foi muito enraizada nas questões artísticas, até mais do que nas questões religiosas. Isso é muito importante de eu dizer, porque o judaísmo ele tem vários segmentos. Sim. Então, essa foi a minha formação. E eu queria muito ser jornalista, estudei para isso e trabalhei num jornal chamado Jornal Repórter, que era na época imprensa alternativa no Rio de Janeiro, isso no final dos anos 70. Depois eu fui para o Jornal do Brasil, estagiar, que era um grande jornal, e fui contratada no último ano da faculdade, eu fazia PUC do Rio de Janeiro, eu fui contratada, só que eu tive uma gastrite no jornal. Nossa. Uma coisa muito forte, enfim, o médico mandou eu fazer terapia, não sei o que, eu tinha um namorado que falou, Clarice, você tem que fazer teatro. Eu falei, eu era muito tímida, sou tímida até, as pessoas, claro que eu sou extrovertida, estou aqui falando, mas eu tenho um temperamento mais reservado. Reservado. E aí fui fazer teatro para curar uma gastrite. Nossa. E aqui estou. Maravilha. Eu fiquei apaixonada, mas apaixonada num grau, porque o teatro, no meu caso, acho que mais do que o jornalismo, ele integrava mais ainda aspectos tanto culturais quanto pessoais. Certo. O jornalismo integrava também, né? Mas o teatro ainda mais. Então eu comecei a estudar os autores, comecei a estudar Shakespeare, Brecht, Nelson Rodrigues, Machado de Assis. Olha, eu até brinco que todo mundo fala, teatro, naquela época, nos 80, 90, quando eu comecei em 81, fala, antro de maluco, né? Tinha uns preconceitos, sim, total. E eu falo sempre para todo mundo, o teatro me disciplinou, o teatro me colocou nos eixos, o teatro me fez estudar, então o teatro fez tudo o oposto. Não me levou para as drogas, não me levou para as orgias. O teatro me fez... Eu fiquei de tal maneira apaixonada que o teatro me centrou. Sim. Eu era muito mais no mundo da lua. Te deu um norte. Me deu norte. Então, quando uma pessoa faz o que ela gosta, centra ela, ponto final, onde quer que ela esteja. Exato. Né? Então, tudo isso me trouxe para o teatro, e a Alma Imoral foi um encontro casual,
com o Rabino Newton Bonder num programa de televisão. Conheci ele ali, já tinha ouvido falar da obra Sim. dele, mas não conhecia pessoalmente. E nesse programa ele estava falando justamente do livro A Alma e Moral. Uma curiosidade que eu tinha era exatamente se nesse percurso quem veio primeiro, o criador ou a criatura. Primeiro você conheceu Newton Bonder ou primeiro você conheceu a obra dele? E aí, pelo que você está falando, você o conheceu nesse programa de televisão e só depois leu o livro e num outro momento, mais adiante, que surgiu a ideia da peça. Eu queria entender um pouco mais como foi esse percurso. A ideia da peça, na verdade, surgiu de uma forma muito intuitiva. Tá. Eu me apaixonei pelo título do livro. Sim. Vou te contar um episódio curioso, assim. Papai, quando eu fiz 13 anos, me deu um livro da Clarice Lispector. Certo. Perto do Coração Selvagem. Eu me apaixonei de tal maneira por essa frase, por esse verso, que eu dormia com o livro. Nossa. Perto do Coração Selvagem. E papai falava, você já leu, Clarinha? Eu falava, tô lendo, pai. Eu não lia. Eu abria assim, lia uma frase ou outra, mas eu não precisava ler. A minha fantasia com o título, eu sou uma pessoa muito fácil de ser estimulada. Muito. Você me dá uma frase, você me dá uma pergunta, eu ficaria aqui a vida toda falando e conversando com você. Então, depois é que eu li o livro, aconteceu exatamente isso com A Alma e Moral. Eu ficava, alma e moral. Alma e moral. Alma moral, não imoral. Eu achei esse título... Então, durante o programa, eu lembro que eu me apaixonei pelo título. Fiquei curiosa. E a atitude dele comigo no programa, né, em função... Quem vai assistir a peça vai entender a história, em função de sair em minha defesa contra um ataque que eu recebi de uma telespectadora. Dona Leia. Eu já achei ele muito legal. Então, ele muito legal. O título do livro e o conteúdo que ele estava falando do livro ali no programa, muito legal. Sim. Eu cheguei em casa, li com muito interesse. E no meio do livro, eu tinha lido o livro, tem 100 e poucas páginas, depois da 30ª, falei, cara, eu vou fazer isso no teatro. Mas foi intuição, entendeu? Eu ainda não tinha nada formulado. Liguei para ele uns 20 dias depois, ele ficou surpreendido com o meu pedido de autorização para o teatro e estamos aqui. E o que foi que mais te impactou assim, nesse livro, na época? Eu disse assim, nossa, eu vou fazer uma peça com esse livro. Sagrada Desobediência. Um rabino falar que a desobediência é sagrada e que preserva a vida tanto quanto a obediência. E contar tantas histórias das parábolas judaicas e do Velho Testamento apontando isso. E mostrando como isso foi ocultado no mundo moderno, há mais de 2000 anos, desde de Cristo para cá, como essa transgressão foi sendo ocultada de nós e como isso nos faz falta. Sabe, não era um diretor de teatro falando da importância da transgressão. Não era um filósofo. Não é um filósofo. Não era Nietzsche, não era Spinoza, não era o Zé Celso em São Paulo, não era o Amir Haddad, meu diretor, era um rabino. E eu sei como são os rabinos, eu venho da tradição judaica, né? Eu ia à sinagoga, mas tinha muitos bar mitzvahs, e, enfim. Eu conheço o catolicismo, né? Que eu fui casada há 20 anos, 25 anos, meu ex-marido católico, meu filho é filho de uma mãe judia e de um pai católico. Então, a minha família é toda ecumênica, cada um foi para um lado. Então, eu conheço muitos dogmas religiosos. O rabino estava falando sobre a sagrada desobediência e de como isso era importante para a nossa evolução e como a gente precisava ter responsabilidade para conversar sobre isso. Então, eu falei, cara, eu vou falar sobre isso, porque isso me fez falta na vida. Por que não me falaram sobre isso, sobre a importância disso, quando eu era criança, quando eu era adolescente? A criança não é ensinada a desobedecer. Né? Mas você sente, você sente dentro de você esses ímpetos, até esse entusiasmo, essa certeza fora da razão, intuições. Eu sou uma pessoa intuitiva. Então,
parecia alguém legitimando um lado meu que estava sempre reprimido. Uhum. Eu falei, eu sou atriz para isso. E não é à toa que eu estou há 20 anos, eu sou atriz para isso. Eu sou atriz para poder falar as coisas que estão mais guardadas dentro de mim. Porque eu tenho muita coisa guardada dentro de mim. E a verdade é que todo ser humano tem muita coisa guardada dentro de si. Então, eu acho que o teatro, ele é esse lugar onde as coisas guardadas podem ser compartilhadas. Eu acho mesmo, eu acredito nisso. E eu fui descobrindo que eu acreditava nisso. Porque eu também não... Essas coisas que eu falo, eu vou aprendendo comigo mesmo, né? Nós estávamos agora tomando um café e você estava dizendo, né? Eu gosto de entrar no mundo desconhecido. Sim. O mundo desconhecido somos nós. Lá dentro, nós somos muito desconhecidos de nós mesmos. A gente tem muita coisa que a gente fala, mas eu tenho isso, mas eu sou isso também. Sim. E o desconhecido dá medo, né? Dá medo. Nossa intensidade dá medo. Nossa espiritualidade fora de dogmas dá medo. Esse mundão dá medo, né? O céu dá medo, que é onde nós estamos. Então, é muito melhor você se apoiar em coisas concretas e regras e morais rígidas e verdades absolutas do que ficar nesse questionamento infinito. É mais confortável. É mais confortável. É mais confortável. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu também não tenho. Acho que é por isso que... Por isso que estamos aqui num sábado de manhã. Exatamente. Um sol lindo hoje em Salvador. E eu acho que... Acho não, com certeza. Uma das coisas que mais me marcou em relação ao livro Alma Imoral, antes mesmo do seu conteúdo, que de fato tem várias ideias que são absolutamente disruptivas, né? É que quando eu fui investigar quem era o autor, que à época eu não conhecia, eu vi que era um rabino. Não é possível. Isso não surpreende? Muito. Muito. É o que você falou, se fosse Nietzsche, né, você diz assim, beleza, se fosse um filósofo, né, maravilha, mas um rabino, não é a ideia que nós temos de um rabino não encaixa muito com as ideias que são trazidas ali no livro. E aí a curiosidade foi imediatamente lá para cima, né? Se eu já estava instigado pelo título, que é um título instigante. Isso. É um título altamente instigante. A alma imoral. A alma é pura, beleza, a gente cresce ouvindo isso. A alma é eterna, a alma é imortal. Exato. Mas imoral é, no mínimo, para se refletir. Isso, então, para quem não assistiu a peça ainda, por que ele escreve imoral? Porque aos olhos do corpo moral, a natureza dela é tão transgressora que ela é considerada, aos olhos do corpo moral, como imoral. Então, não é uma qualidade inerente a ela, da natureza dela, mas aos olhos, na leitura do corpo moral, ela é imoral. Então, ele não tem medo de usar essa palavra, como ele não tem medo de usar a palavra traição, né? Ele ilumina muitos aspectos, tanto da palavra imoral quanto da palavra traição, que é sempre pejorativa. Mas nesse caso do espetáculo, ela é uma palavra coringa, que pode ser usada tanto como uma coisa, vamos dizer assim, ligada a uma heresia ou uma trapaça, ok? Mas também ligada a uma transgressão disruptiva, uma ruptura ligada à vida. Então, uma traição, ele, como se dissesse, trai, não vai ter outro jeito, porque nem sempre, e isso é muito importante da gente falar na espiritualidade, nem sempre você é legitimado naquele momento pelos seus, ou pelo momento histórico. Com certeza. Né? Você rompe e você é um marginal, ou você vai ser condenado. Não fazem uma leitura positiva daquela e não reconhecem que aquilo serviu e foi muito útil para a preservação da espécie. Você foi condenado. Mas anos depois,
se vê que se não fosse pelo ato de coragem do seu rompimento, não se chegaria aonde se chegou positivamente. Exatamente. Então ele dá muitos exemplos, como o incesto transgressivo das filhas de Lot, que é um exemplo. Sim. Aquilo foi um incesto, era proibido por lei, mas aquilo preservou a humanidade. Nós somos frutos desse incesto. Então tem muitas questões complexas que são muito importantes nesse mundo de hoje, onde o simplismo e o discurso para as massas foi simplificado de tal maneira que é como se a complexidade não existisse mais no mundo. E os mitos são complexos, né? Quando a gente estuda no teatro a mitologia grega, você fala, meu Deus do céu, quanta complexidade. Muito. As constelações são complexas, a nossa vida é complexa. Então, é muito surpreendente mesmo, é muito bonito. E no budismo você aprende isso, que eu fui iniciada, né? Para quem não sabe, eu tive um momento de ruptura, assim, com o judaísmo não estava respondendo a todas as perguntas e um amigo me levou num templo budista e eu me apaixonei. Em São Paulo? No Rio. Ah, no Rio. Era do segmento Theravada, que é um segmento indiano. E eu fiz muitas meditações. Por uns 2, 3 anos eu fui ali fiel e meditava frequentemente. E o monge de Sri Lanka, na época, ele ensinou a gente que Siddhartha Gautama, ele não queria fundar uma religião, era uma filosofia de vida. Porém, para o discurso, para as massas, começou a ficar muito complexo, a filosofia ficou complexa e acabou se tornando uma religião. Mas na raiz dela é uma filosofia. Tanto que eu achava que combinava com o judaísmo completamente. Sim. Porque não fala em Deus, não tem, são outras questões. E para mim era um complemento maravilhoso, sabe? Filosófico e tal. Então, essa questão do discurso para as massas, essa simplificação para domínio das massas, ela é muito perigosa e muito real, porque isso existe. E o que a gente está vendo, como você falou, é um rabino não fazendo um discurso para as massas, mas levantando questões muito complexas. E talvez a peça tenha sido e é um grande sucesso, porque de alguma maneira o teatro fez a gente digerir aquilo de uma maneira, vamos dizer assim, porque uma pessoa falando, você compreende, talvez com uma certa, num tempo, vamos dizer assim, mais rápido do que o livro. Então todo mundo fala, nossa, entendi coisas que no livro eu demorei para entender. Exatamente, isso acontece. Sou eu falando, tem ali toda uma luz, tem música, então o teatro é uma linguagem muito franca, muito afetiva e muito direta. Então às vezes você alcança o público dessa forma, e eu fico muito feliz a gente ter contribuído até para a venda do livro. Com certeza. Né? E está contribuindo para essa obra extraordinária do Newton Bonder. E, Clarice, nesse período, você disse que você teve um rompimento com o judaísmo. E aí se iniciou no budismo. E hoje você se define como uma judia budista ou uma budista judia. Qual é vamos dizer assim, a parcela de contribuição de cada uma dessas religiões, né, para moldar Clarice? Gigantesca. Porque o judaísmo me deu toda a minha estrutura, né, do meu ser, e o budismo naquele momento limpou o jardim. Tirou coisas que eram desnecessárias para mim. Certo. A meditação budista me equilibra. Deixei ir embora muita coisa que não era para mim, não era necessária. Não era seu. Me pesava. Então, quando eu li uma esvaziada na mochila. Isso, dei uma esvaziada na mochila. E quando eu li o livro, então,
eu pude perceber coisas ali de quem estava muito, com a mente muito cristalina naquele momento. Sim. E eu fui pensando as coisas que realmente me interessavam. Tanto que eu tirei muita coisa que eu falava, Newton, você concorda? Eu não preciso falar sobre isso, porque isso não vem ao caso neste momento, mas eu não quero adulterar a obra. Claro. Mas o que você acha? Aí ele foi vendo os ensaios, foi vendo que realmente estava tudo ali, que a síntese estava perfeita. Então, eu acho que a contribuição que o budismo me deu, para mim, como atriz, então, foi imensa, porque esse tripé, teatro, budismo e judaísmo, é responsável por essa obra chamada Peça Alma e Moral, a minha adaptação. E é claro que eu tinha muita estrutura dramatúrgica ligada à minha experiência anterior no teatro. Eu trabalhei muitos anos com Domingos Oliveira, que é um grande diretor de teatro, cineasta também, mas eu trabalhei com ele mais no teatro e ele é um dramaturgo excelente e eu escrevi muita peça com ele. Então eu tinha uma estrutura já. Trabalhei com o Eduardo Vodsky em roteiros de Clarice Lispector, que também me ajudou. Então, eu já vinha de 2 outros monólogos. Então, tudo vai confluindo, né? Para você... Tinha uma peça chamada Buda, né? Isso, que eu escrevi junto com Domingos Oliveira. Isso já me deu muita cancha, assim, né? Para eu ter estrutura para fazer a Alma e Moral. E eu fiz um outro monólogo chamado Clarice, por Clarice, que era um roteiro de Clarice Lispector. Esse eu não escrevi, mas o fato de eu ter falado um texto da Clarice, era um roteiro da Bianca Ramoneda com o Eduardo Vodsky. Tudo isso me deu muita experiência. Então, o budismo, a minha experiência teatral, a minha relação com a Amir Haddad, é o que eu falo para os jovens. Vocês têm que ter paciência, gente. Sabe, essa coisa de startup... de ficar rico em 1 ano e ficar com 1 milhão na conta Gente, que mundo é esse? Eu não vim desse mundo. O que vocês estão ouvindo é a experiência de uma pessoa que trabalha em teatro há 42 anos e que foi dia a dia aprendendo a fazer. Então, eu fui aprendendo. Eu tenho um filho de 26 anos agora. Eu acho que é agora que ele está, inclusive, valorizando a trajetória dos pais. Porque teve uma hora que ele admirava, mas quando ele chegou ali aos 18, 19, ele falou, minha mãe é como se eu fosse muito antiquada, sabe? Pô, demorou 20 anos para fazer sucesso, né? Nacionalmente, porque eu fui fazendo sucesso aqui e ali, mas no Rio de Janeiro, localizado. Isso. Eu não sou uma atriz de grandes trabalhos na televisão, porque eu me dedico muito ao teatro. Mas é lindo, né? Você chegar num estado novo que não é o seu e tá lotado. Incrível. Mas isso é um trabalho de formiguinha. Lotado, e digo mais, por pessoas que inclusive já assistiram a peça 3, 4, 5 vezes. Então, que estão ali, elas já sabem como é. Eles estão em busca de algo mais, de algo que elas ainda não tiveram em outras experiências de assistir a peça, né? Então isso é incrível. Isso é incrível mesmo. Eu tenho a impressão de que, vamos lá, a gente falou de 3 artes aqui, né? Da TV, do teatro, do cinema, mas aqui realmente ocupa o coração da Clarice, é o teatro. Fortemente. Eu adoro, quando eu estou no cinema, quando eu fiz uma novela agora do SBT, né? Eu fui a diretora Norma da Caverna Encantada, as pessoas falam, você é a... Sou. A TV é um lugar onde, quando eu entro, eu também me entrego e faço aquilo de verdade. Mas a saudade que eu fico do teatro, e eu peço aos diretores que eu possa gravar, pelo menos no sábado, que eu tenha sábado e domingo para mim no teatro. Então eu fico ininterruptamente trabalhando. É uma loucura o que eu faço. Imagino. Mas eu não aguento ficar sem o teatro. É como se o teatro fosse a minha respiração. É o meu oxigênio, exatamente. E essas peças, Clarice, você não pensa em retomá-las? Buda,
Clarice com Clarice. Tem uma também que eu me lembro, Confissões das Mulheres de 30. Exatamente. Essa eu não posso fazer mais. Não, mas pode, claro. Posso, é como uma brincadeira, né? Exato, mas você atualiza das mulheres, né, vão... Você já passou pelos 30, então você pode falar. Você já passei bem. Você não pode falar 30. Das mulheres de 80, quando eu tinha 30, mas de 30 pode. Ai, gente, é verdade. O tempo, né? O tempo no teatro, ele é muito relativo. Você vê, né, a questão da nudez. Eu mesma achava que uma hora eu teria que parar. Você vê a minha caretice. Sim. Você vê como eu mudei também, né? Porque eu estreiei aos 45. Eu tô há 20 anos em quase. Ano que vem, em 2026, anos. Eu faço 20 anos. Então, eu completei 66 anos e eu acho que agora a minha nudez cada vez mais tem mais a ver com a alma e moral. É incrível, é lindo. É lindo de aprender. O Amir Haddad sempre fala, né? O teatro é o nosso aperfeiçoamento moral. E aí vai também uma iluminação da palavra moral. Sim. Né? Como não uma coisa para nos reprimir e nos dominar, mas como uma coisa ética de convivência no social, né? A moral mais ligada à ética e ao sentido da vida e à preservação da vida do que a dominação, né? O ser humano, infelizmente, mas o mundo da apreciação, né? Você estava falando que o seu podcast está começando e que na minha cabeça eu jamais teria que esperar o seu podcast ser muito famoso para eu me interessar a estar aqui. Fico feliz de estar contribuindo para o crescimento do seu podcast, porque esse mundo da apreciação a gente habita. Então, o convite, eu apreciei seu convite. Ponto final. Se eu apreciei, eu agradeço. Eu estou aqui. Não importa muito as questões do status todo, dessas coisas todas de status. O teatro não busca isso. O teatro não é isso. O teatro é a comunicação. A gente não está aqui comunicando. Então, conversando, é uma conversar em conjunto. É isso que a gente está falando. É isso. Eu fiquei com uma questão aqui, quando você traz, mais uma vez, nessa questão desse diálogo entre o budismo e o judaísmo. E eu fiquei imaginando o seguinte: qual será a concepção que a Clarice tem sobre Deus? Por quê? Porque dentro de uma visão, vamos dizer assim, você comentou que o judaísmo tem diversas vertentes, verdade. Mas, vamos dizer assim, pelo menos para quem está de fora, dentro de uma visão de quem está de fora, o judaísmo ele tem uma tradição de cultuar um Deus que está no Velho Testamento, que é um Deus externo, exterior, muitas vezes com um estereótipo de um senhor barbudo, às vezes mais ou menos eufórico ali, às vezes exigente, às vezes até soando de forma violenta, que cobra, que castiga. E o budismo também, para quem está de fora, eu não tenho iniciação no budismo, estudo budismo, enfim, né, como estudo o budaísmo ali, o judaísmo como conhecimento para mim. Uhum. Mas, então, assim, o que eu vejo do budismo é sempre uma referência a um Deus que está interno, dentro de nós, né? E aí você me traz que tem um diálogo interno e que te moldam e que constroem essa Clarice, que é o budismo e o judaísmo. Como é essa concepção de Deus? Como é que eu concilio essas concepções de Deus dentro da Clarice? Eu penso muito nisso. E tenho muitas respostas e muitas perguntas em relação a isso. Acho, primeiro, a concepção que eu tenho de Deus, assim, que eu mais sinto no meu coração, está ligado à natureza. Para mim, Deus é uma natureza muito profunda, muito misteriosa, muito desconhecida, que é anterior ao Big Bang. Que talvez tenha criado o próprio Big Bang. Mas então, o que é, né? O
que natureza é essa? Mas eu penso muito em termos de natureza. Então eu vou buscar muitas respostas na astronomia, Certo. leio muito Marcelo Gleiser, leio muito os filósofos, né? Estudo, acho que Deus está aqui com a gente agora nessa natureza das coisas, que Ele está aqui nesse mistério da matéria. Eu acho que Deus está no mistério da matéria. Sim. E a física quântica mostra que a matéria Perfeito. não é bem essa matéria, Não. que ela é feita de átomos, nêutrons e que aparece e desaparece. Elétrons, prótons, nêutrons, quarks, aí chega no bóson de Higgs. Isso, aí você vai, meu Deus, mas e aí? E aí? Então, eu tô nesse lugar dessa dízima periódica do e aí, ad infinitum. Eu vivo nesse lugar ad infinitum. Então, eu acho que Deus está depois desse ad infinitum, que até onde meu pensamento mais abstrato pode chegar, eu estou buscando essa partícula divina, vamos dizer assim. E aí, é tão ad infinitum que eu acabo entrando para dentro, porque toda essa abstração do meu pensamento, ele acaba me levando para os meus ossos, para o meu sangue, para esse corpo, até esse corpo físico médico mesmo, o corpo como ele é, essa pele, e isso aqui é uma natureza, né, também, então, da qual eu não domino, da qual a minha vontade não tem total mesmo, quer dizer, onde habita algo finito. A mortalidade, ela é muito importante da gente vivenciar como uma ordem que está no corpo, uma ordem. É uma coisa determinada. Eu não sei como eu vou partir, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. Assim como o meu envelhecimento não é uma vontade minha, isso está acontecendo. Inexorável. Inexorável. Tudo isso do qual eu não domino, para mim é Deus. Essa natureza que vai se transformando contra a minha vontade, isso sou eu e é Deus ao mesmo tempo. Então eu acho que Deus está em tudo isso do qual eu não domino. Eu não tenho domínio. E o meu eu precisa se surfar e flanar dentro dessa ordem maior, que está tanto dentro quanto fora. Essa ordem maior, tanto dentro quanto fora, você pode chamar de judaísmo, de budismo, porque a natureza é tanto dentro quanto fora. Sim. Olha, eu estudo muito voz. Tá. Isso que nós estamos falando aqui é altamente complexo do ponto de vista da evolução. Essa conversa não é algo trivial. Não. As palavras não são triviais. Os pássaros cantam, outros uivam, o animal, homem, fala com palavras, é um símbolo. E você está entendendo o que eu estou falando, eu estou entendendo, está todo mundo entendendo. Isso aqui é um negócio sofisticadíssimo, ligado às cordas vocais, ligado a uma abstração que nós conseguimos construir. A gramática é uma abstração combinada. É incrível a comunicação humana, incrível. Tão incrível quanto as constelações. É verdade. Isso que a gente faz é sofisticadíssimo do ponto de vista evolutivo. Então, isso é Deus para mim, assim, no sentido do dentro e do fora. A comunicação, ela sai de mim para você, eu recebo de você. Então, isso é dentro e fora ao mesmo tempo. Então, por que o budismo e o judaísmo e o catolicismo e o islamismo e o cristianismo e não sei o quê, todos os ismos têm que brigar pela verdade absoluta, como se a palavra de Deus estivesse a verdade com os sunitas e não com os xiitas, porque xiita e sunita têm que brigar, por que segmentos do judaísmo também têm que brigar? Eu, Clarice, no meu mais íntimo, quando eu reflito, eu falo, não faz sentido. Não faz. O único sentido que eu vejo é o econômico, político e social. E o do poder, pela ganância, né? do poder. Ponto final. A síntese que eu faço é isso. Então, tudo isso que nós estamos conversando vai na contramão dessa ganância pelo poder, dessa ganância econômica, dessa ganância pela riqueza. Aí não preciso nem ficar falando.
é na contramão. E a alma moral vai nessa contramão, não é? Total. Então, é muito importante que a gente vá... uma coisa linda que eu aprendi no budismo, vou contar essa história. Onde eu meditava é um bairro chamado Santa Teresa, que fica do lado de uma comunidade, e você sobe uma escadaria gigantesca. Agora é uma casa do candomblé, mas na época que eu ia era do budismo. É muito lindo agora ser um candomblé também. Eu fui lá meditar depois da pandemia e ela falou, nós somos agora um terreiro. E ela deixou eu entrar, foi muito lindo. Mas o que eu quero dizer é que lá nos anos 80, 90, eu fui meditar e a polícia entrou na comunidade e teve tiroteio. Nossa. Então eu estava numa salinha com 11 pessoas, um monge de Sri Lanka na minha frente, todo mundo de olho fechado assim, papá, 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 papá. Vozes de mulheres gritando, crianças gritando, homens gritando. Cara, eu não tinha uma iniciação ainda. Eu comecei a achar ridículo eu estar ali no meio do caos. Não conseguia me concentrar. Eu olhava, abria os olhos assim, estava todo mundo de olho fechado. Papá, 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 papá. Eu fiquei com medo, quis deitar. Fiquei com medo de bala perdida. Ai, olha, me achei ridícula, sabe? Achei aquilo tudo... Aí sempre tinha debate depois. Aí a primeira coisa que eu perguntei para o monge, o senhor não acha muito estranho a violência aqui do nosso lado? E a gente de olho fechado, alienado a tudo isso, como se nada disso estivesse acontecendo? Eu não conseguia. Meu coração disparou e tal. Gostaria de ouvi-lo sobre isso. Aí ele falou uma coisa linda para mim. Aprendizado para o resto da vida. Dá vontade de falar, ele falava todo pausado, assim, em português, todo pausado. Ele falou, quando você quis paz, porta do templo aberta. Perfeito. Momento histórico difícil, mas estrada da paz não pode fechar. Senta, medita, quando todos quiserem paz, templo porta aberta. E ele falou, se não sentar na estrada da paz, mato fecha. Mato fecha a estrada. Estrada não pode avançar, medita, mato não fecha. Nossa. Achei aquilo tão bonito. Verdade. É verdade, é um fato. Verdade. Quando eu quis paz, templo da porta aberta. E eu sentei e meditei. É que é muito difícil você não se envolver com a guerra. Você manter a paz interior no meio do caos exterior é muito difícil. É muito difícil, mas é possível. A partir do momento que você vai compreendendo com a sua consciência a importância daquilo. Então, mais do que tomar o lado de alguém, não que a gente não tenha que se meter nas injustiças do mundo, não tenha que lutar politicamente. Não é para se alienar. Claro. Mas a gente também, se você quer se dar esse trabalho, você também tem que manter a estrada da paz aberta. Então, quando você vai ali se meter na guerra, tudo bem, mas você tem uma visão de mundo diferenciada. Porque você... Não é só para ganhar um lado ou não, é para que a humanidade tente compreender a importância de todo mundo negociar e ceder. Sim. E se não houver isso, não tem paz. Paz é uma situação de negociação. Essa palavra está muito pejorativa, negociar. Eu não negocio com não sei quem, eu não negocio. Eu tenho ódio, eu não quero... Eu entendo isso porque eu já passei por isso. Com aquela pessoa eu não falo de jeito nenhum, eu vou me vingar. Isso é humano, eu juro que eu tenho isso dentro de mim. Mas eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. Ponto final. Qual é a outra? Se alguém tiver um outro caminho, me aponte. Que não seja a vingança, mas também não seja essa negociação de paz. Por favor, me avisem. Eu ainda não encontrei. Então... E se tem uma coisa que o mundo precisa é paz, né? Então,
Pra gente viver, curtir a vida, Exato. curtir os filhos, curtir neto, comer em paz, ir à praia, namorar, transar, ficar na paz. E até mesmo professar sua religião na paz. Na paz, sua fé. Sua fé, sem se o medo de... entregar a Deus, sem medo de levar um tiro, porque É. a sua fé é daquele jeito. Gente, que isso? Aqui em Salvador tem uma particularidade que as religiões de matriz afro, elas acabam que sofrem um nível de intolerância É e muito de triste ser muito isso. grande. Né? Uma religião, candomblé é uma religião, todas, né, de matriz africana, como você falou, todas ligadas à natureza, todas com uma força, né, vital, a coisa mais linda desse mundo. Né? Deixem todo mundo em paz, gente, sabe? E, enfim, as pessoas precisam estar em paz para deixar as outras em paz, É né? verdade, Então, exatamente. Tudo é dentro e fora. Tudo exatamente. é dentro e fora. Mesmo que você acredite naquele Deus de barba, Tudo certo. tudo certo. Ele também está dentro de você. Exatamente. Veja a conexão, tudo é dentro e fora. Você também tem que ter discernimento para lidar com ele, sabe? Exatamente. Essa definição, não é definição, né? Essa concepção do que do que é Deus realmente muito desafiadora. É muito desafiadora. Você vai pela matemática, eu já fui até pela matemática Com também. certeza. Então Deus é como se fosse um número. O Newton Bonder fala que é como se fosse um pivô, né? Deus é aquilo que te faz pivotear, te faz rodar dentro de você e redefinir muita coisa, né? Então, seria também um número que, dependendo da posição dele, como ele significa muitas coisas diferentes, Sim. né? Então, olha que interessante, eu fui casada com um músico, né? Meu filho também é músico. E, por exemplo, se você vem da esquerda para a direita na escala do piano, você passa por uma nota que, vamos supor, Fá sustenido, sei lá, tô chutando, tá, gente? Eu não estudo música assim, mas se você vem do agudo para o grave, essa mesma nota Fá sustenido vai ter outro nome, porque dentro da escala ela tem outro nome, ela já é outra nota. Sol bemol. Então é o Fá sustenido mesmo, né? Viu? Aí eu falo, que interessante, por que ela tem? Então isso não seria a mesma coisa que Deus? No judaísmo, Perfeito. vem, é Fá sustenido. Na outra religião, é Sol bemol. Eu vou brigar por causa do meu nome ou do seu nome? É a mesma nota, gente. Mas em escalas diferentes, soa diferente, então é diferente. Mas é a mesma nota no piano. E ele se apresenta para um povo como Javé, para outro povo como Alá, para outro como Olorum, para o... Então temos 3 deuses, 4 deuses. Não existe o italiano, deuses, o inglês, o hebraico, o yiddish, o português. Não existem... Quantas línguas existem no mundo? Então daqui a pouco a gente só pode falar uma. Brahma. No livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, em 1500, segundo o livro, existiam 12 milhões de indígenas na América Latina. 12 milhões de indígenas, falando mais de 3.000 ou 6.000 agora, mais dialetos. Não preciso falar mais nada. Aconteceu o que aconteceu. Olha o mundo como está. Mas essa riqueza complexa, ela está de alguma forma ainda nesse planeta. De forma ancestral, você pode falar, de forma subterrânea. Quando se descobre que a Amazônia tem um rio oculto, subterrâneo, de milhares e milhares de toneladas de água e de quilômetros.
Fala-se, hoje subterrâneo. o pessoal tá falando muito daquela cidade, Atanabá, salvo engano. Enfim, uma cidade, é um lugar também, assim, subterrâneo, no meio da Amazônia. Então, sabe, Se não me engano, é isso, Atanabá. Agora, é sobre isso que a gente está conversando, sobre essas coisas que se mantêm ocultas, sim, meio soterradas, sob esse sistema que tenta homogeneizar tudo, mas tá aí. Quando você quer buscar, tá aí. Tá aí, de alguma maneira tá aí. E às vezes eu sinto na alma e moral que eu estou falando de algo oculto, que ainda está presente, que todo mundo intui que está presente. Então, a gente quer se agarrar a alguma coisa mais valiosa, sabe? Pois é, e por que será que a gente tem essa necessidade de se agarrar a alguma coisa mais valiosa? Será porque a gente não traz isso dentro da gente? Exatamente, porque a gente ama a vida. Não é? A gente ama a vida. O ser humano nasceu para viver. Para viver, para encontrar o sentido da vida, cada um o seu, sabe? É uma aventura que a gente quer viver, uma aventura, gente, uma aventura maravilhosa, sabe? A gente tá aqui numa aventura, tudo é uma aventura. Então, sabe, a gente ama viver, o ser nasceu para sobreviver. E cada um tem a sua aventura. Cada um tem a sua aventura. Senão a gente chega naquela situação do Rabino Sukse que a gente falava antes de começar. Você está vivendo a aventura de um outro. Exatamente. Exatamente. E esse outro pode ser alguém que nossos pais disseram que teria que ser, ou os nossos professores, ou nossos amigos, enfim. Como diz na alma e moral, Abraão não foi o médico sonhado por seus pais. Exatamente. Ele foi um mau filho, ele saiu da terra dos seus pais. E quanta gente está vivendo a aventura que não é própria? Está vivendo a aventura de... E impedindo que o outro viva a sua própria aventura, já que ele não pode, também eu vou prender o outro. Aquele que não faz uso de todo o potencial de sua vida, de alguma maneira diminui o potencial de todos os demais. Estão no entorno, exatamente. Newton Bonder. É isso. Então, você sabe que foi uma entrevista que eu fiz para a revista Cláudia, que eu fiz a seguinte pergunta para ele. Sabe, Newton, a gente aprende que fazer o bem é o preceito maior da espiritualidade. E, de alguma maneira, você está dizendo que o preceito maior é desenvolver todo o seu potencial. Eu fico confusa, porque parece que desenvolver todo o meu potencial na vida é um ato egoísta. Ele falou, mas as duas coisas estão interligadas. Quando você desenvolve todo o seu potencial, você transborda para o outro. Não tem condição de não transbordar, então você está fazendo bem para o outro com o seu potencial desenvolvido. Óbvio, eu falei, óbvio. Esse é o óbvio ululante e a gente perde essas conexões. É verdade. Quer dizer, se lá atrás, a Clarice não tivesse tido uma gastrite, fosse fazer teatro, então talvez o jornalismo nem estivesse fazendo tanto sentido assim, mas por uma questão de até mesmo de apego a uma situação que é conhecida, né? Tivesse seguido a carreira de jornalista, seria sido uma brilhante jornalista com certeza, mas talvez não tivesse o nível de realização. Exatamente. E talvez não impactasse a vida das pessoas como impacta sendo atriz de uma peça como essa. Então, isso é incrível. É incrível. Você está seguindo a sua aventura, a sua jornada. E contribuindo com o que eu posso para o outro. Olha, eu tenho relatos assim, ainda ontem a gente estava conversando, fui lá com os amigos que assistiram, então, e um deles, que não estava presente, mandou uma mensagem dizendo que queria poder ter estado lá ontem, porque a primeira vez que assistiu, foi assim, mudou a vida dele. Mudou, assim, né? E aí eu fico imaginando quantas pessoas também não tiveram suas vidas mudadas ou de alguma forma impactadas pela trajetória da Clarice. Né? E vamos lá, né? Vamos ver qual é o fundamento, né? Por que muda?
eu fico pensando, a gente tem que valorizar demais o conhecimento, sabe? Estudar não é chato. Não é. Eu achava quando eu era criança e quando eu era adolescente. Eu não fui uma boa aluna, assim, nota 10. Nunca fui. Eu era nota 6,5, 7, olha lá. Eu ficava assim, qual é a média para eu passar? Então, eu fui aprendendo que estudar é muito bom. E eu nem tinha corpo para estudar, porque eu começava a ler, eu me coçava, eu queria andar de bicicleta, eu adorava esporte, eu era muito agitada. Então, até hoje eu preciso estar assim, mesmo com mais velha, eu gosto de fazer, sabe? Eu sou do fazer. Mas estudar não é chato, o conhecimento não é chato. Então, quando a gente fala que a educação muda o mundo, né? O conhecimento liberta. O conhecimento liberta é a pura verdade, porque nessa peça há muito conhecimento. Então, mudou a vida porque você está mostrando para o outro ângulos de entendimento do real mais amplos. Então, quando você tem entendimentos mais amplos do real, isso muda a sua vida. Então eu posso? Exatamente. Então eu posso sair do lugar estreito? Pode. Mas como é que você sai? Com entendimentos, com esclarecimentos, com visão de mundo. Então vai buscar conhecimento nos lugares certos, né? Saindo desse lugar de quem acha que tudo que vê é o que é. Exatamente. Não é? A partir do momento que você sabe que nem tudo que vê é o que é. E pare de acreditar que tudo que te dizem é a verdade absoluta do seu ser. Sim. Como se o outro conhecesse você mais do que você mesmo. Como assim? Não, você veio para se autoconhecer. Sim. E para também o outro está contribuindo, ok. Mas o budismo diz tudo, olha, tudo que tinha no budismo vinha cercado, vinha seguido da seguinte frase: verifique por você mesmo. Exato, eu adoro isso. Verifique por você mesmo. Aí você lia aquela sabedoria toda, vírgula, verifique por você mesmo. Então vai ter experiências e verificar por você mesmo. Você não pode prescindir disso. E nem delegar, terceiros Vai ver por você mesmo. Seja o terceiro quem for. Seja um rabino, um padre, um papa, seja lá quem for. Não delega terceiro. Seja lá quem for, com todo respeito, absorva aquilo e verifique por você mesmo. Faz sentido para você mesmo. Pai, mãe, verifique por você mesmo. É claro que fogo queima, meu filho. Ele vai verificar por ele. Queimou a mãe. Mas não é assim, eu avisei. Mas você tem que entender como mãe que ele precisou ter essa experiência. Porque agora a experiência pertence a ele. Ele não vai repetir feito um papagaio que o fogo queima para o filho dele. Mas é claro que ele foi, com o meu aviso, ele foi com uma certa precaução. A gente tem que avisar, a gente tem que proibir. Mas a pessoa tem que verificar por si mesmo. Sabe, infelizmente ou felizmente. Eu acho que felizmente. A questão é que dá mais trabalho. E corre riscos. Ok. E aí você vai pro desconhecido, você sai do. Né, você vai pro desconhecido. Desconhecido dá medo. Então. Não é fácil. Esse caminho que a gente trilha, mas eu vou te dizer, é como também diz na peça: haverá pior solidão do que a ausência de si mesmo. Então, assim. Os extremos de todos os caminhos, da obediência absoluta e não se arriscar, tem muitos perigos, e óbvio que tem muitos perigos o risco absoluto e extremo. É verdade. Mas a gente está falando de uma tensão entre esses mundos, onde você não pode prescindir nem de um nem de outro, sabe? Você tem que ficar ali, é sem descanso, mas, gente... É a aventura da aventura, entendeu? Mas é isso mesmo. É aquela história, né? Que até na peça se faz referência a isso. Né? O homem que se sabe homem. Né? Exatamente. Então, a gente não é mais um macaco no sentido... E aí eu me pergunto, será que o homem, não, o ser humano que se sabe ser humano, né? Isso. Eu me pergunto, né? Será que o ser humano se sabe ser humano?
A professora Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa, não sei se você conhece, maravilhosa. Ela, inclusive, vai estar em Salvador agora. Vai estar em Salvador agora, acho que em novembro, salvo engano. Ela disse que o ser humano é uma espécie em extinção. O ser humano, na sua essência de ser humano, é uma espécie em extinção. Que é mais fácil encontrar um urso panda do que um ser humano. Olha, você está falando isso. Sabe que eu fui ao médico outro dia? Ele fez exatamente isso. Ele estava com uma caneta na mão, eu fui falando e tal, aí ele largou a caneta, sentou e fez. Finalmente, um ser humano no meu consultório. Pois é. Falei, gente, mas o que tem vindo? Ele falou, não sei o nome, mas... Não são seres humanos, não. Não são seres humanos. Você é um ser humano, Clarice. Falei, pô, obrigada. Falei, olha, nem vou te dar o remédio, porque eu acho que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Realmente. E aí eu fui fazer o exame que eu tinha que fazer. Aí o médico perguntou, remédio que toma? Falei, olha, eu tomo várias vitaminas, zinco, magnésio, bababá, mas fora isso eu nem estou tomando, que venceu o prazo, tem que fazer outros. Mas diabetes, colesterol, açúcar. Não, nenhum. Aí ele não registrou. Aí ele foi para outro e falou, desculpa, deixei em branco os remédios que toma. Falei, nenhum. Falou, você não toma nada? Não achou aquilo... Falei, não, eu tenho uma coisa ou outra fora do padrão, mas eu vou ali na raça comendo melhor, vou entendendo, vou tentando, até não precisar. Falou, é raro uma pessoa não estar tomando remédio de diabetes, nem de colesterol, nem... porque cada vez desce menos os índices, né? Falei, Então, talvez eu, Clarice, seja um ser em extinção. Mas a minha força vem do teatro e da espiritualidade e dessa fé que eu tenho no ser humano como um ser que tem força de discernimento e que quando uma coisa, então, não pode mais, como a comida, por exemplo, né? Estou com 66 anos, não pode mais. Os doces, eu não posso, que senão eu vou... Eu olho para a comida e falo, desculpe, muito obrigada, mousse de chocolate, estou com água na boca, mas eu não posso mais. Eu tenho discernimento, eu não posso. Mas você tem muita força de vontade. É só vontade. Não é força de vontade. É foda. Eu sei porque eu passo por isso. É que nem parar de fumar, parar isso, os vícios, né? O Rabino Newton Bonder tem muita coisa sobre isso. Nós somos seres muito facilmente viciáveis. Em tudo. Tudo é vício. Comprar roupa, até o sexo, tudo se torna um vício. E saber lidar com esses nossos vícios, eu tenho meus vícios. Eu roí unha há muito tempo, teve uma época que eu fiquei muito consumista também, sabe? Volta e meia eu tenho uns surtos de vícios. Porque também tem uma coisa muito legal a gente compreender. O autoconhecimento não é uma coisa linear. Não é. A gente recai e regride e volta para lugares difíceis. É mais cíclico do que... como se fosse uma espiral, né? É uma espiral, exatamente. Por mais que você volte para o mesmo lugar, você está de um outro lugar. Né? Eu tenho vício de trabalhar demais, então eu caio nisso, entendeu? Aí eu fico com gastrite. Imunidade. Aí minha imunidade... Tenho meus defeitos como mãe, esposa, amante, namorada, amiga, eu sumo. Não fiquem achando que eu sou... Mas eu tenho uma busca sincera. Isso eu acho que eu tenho. Eu tenho realmente um trabalho de busca que eu acho sincero e legítimo. Isso eu sempre tive. Eu sou grata a isso e eu tento honrar essa pessoa que realmente gostaria de partir daqui de uma forma mais... Sabe, quando tem a parábola do Súcia, se Deus perguntar para mim, Clarice, por que não fostes Clarice? Eu poder responder com toda sinceridade. Fala, Deus, eu tentei. Você viu que eu tentei, né? Eu tentei de verdade. Não consegui ser 100%. Ainda preciso voltar para continuar o trabalho. Porque, né, a gente, segundo o budismo, a gente retorna a reencarnação justamente para poder continuar o trabalho, né? Do que faltou, que não foi possível. No judaísmo há uma outra leitura,
existe um retorno, mas é da alma, não da Clarice, né? Vamos dizer assim, no judaísmo, segundo eu aprendi com Newton Bonder, a Clarice é a administradora de uma alma que vem percorrendo os tempos e que agora Será uma habita. consciência. Eu sou uma espécie de... O eu é uma espécie de administrador desse campo misterioso que nos habita. Então, é o que talvez Freud chamasse de inconsciente também. A alma está nesse lugar, nessa fronteira entre o consciente e o inconsciente, né? E a gente está aqui administrando com o nosso livre-arbítrio para fazer as pontes, né? Entre o que os Freud chamaria de superego, id, o nosso eu é uma aliança entre tudo isso, né? E no judaísmo tem uma base, né? À toa que o Freud pesquisou muito, tem muito a ver com as questões ancestrais lá de trás, religiosas. Mas, falando assim em português mais simples possível, nós somos os administradores, né? Então, quando a Clarice Nisquier morreu. Uhum. Clarice não volta mais. Ela é muito Sim. original, como o Bruno. Acabou. Mas essa alma, Sim. ela vai seguir o caminho dela e pode ser que ela volte com outro nome e não é mais essa é a reencarnação da Clarice. Não, não é da Clarice. A Clarice teve essa experiência. Sim, e perfeito. pronto. Perfeito. Você acha que a gente volta para evoluir? Essa reencarnação, essa roda de Sansara, como né, os hindus chamam, seria? Eu acho que sim. Ou simplesmente para ter novas experiências? Mas eu não posso pôr minha mão no fogo, né? Mas a magia é essa, né? A beleza magia, é essa, né? Que a gente não pode... Eu não posso afirmar. Eu, como não sou de dogmas, realmente não sou de dogmas, eu não sei. Essa que é a verdade. Eu não sei para que a gente volta. Por que Buda volta como pulga, né? Tem uma história de que ele volta como uma pulga no cachorro, porque faltou ali alguns segundos de... É muito linda essa lenda. Mas eu não sei. Acho um mistério, assim. Eu fico... Eu acho que o teatro é ficar no mistério sem vertigem, tantas vertigens quanto eu tinha antes. Eu já senti muita vertigem. Eu já tive quedas energéticas. Eu, tanto no budismo quanto na peça, teve um momento do Abraão que eu tive um insight. E eu tive como se fosse uma vertigem. Eu tive um negócio e eu esqueci o texto. Nossa. E eu esperei, então. Sim. Mas é como se eu estivesse num abismo e a coisa foi voltando aos poucos. Deve ter, segundo os técnicos, e durou 15 segundos. Para mim foi uma eternidade, mas foi alguma coisa que eu compreendi que eu nem sei muito verbalizar com palavras. Uhum. E no budismo também, um dia eu estava meditando, a gente meditava num banquinho assim, muito pequenininho, o joelho ficava no chão. E eu estava ali, né, na posição, e de repente eu fiz assim... Paguei mó mico. E aí o monge veio e falou assim, tão bonitinho, botou a mão no meu ombro e falou assim, agora que esvaziou a mente, confiança no coração. Nossa. Aí eu fiz assim. Eu tive uma vertigem. Então, esse lugar misterioso dá vertigem para o ser humano. Ele é meio abismo, meio abissal. Uhum. Parece o oceano, você não tem onde se apoiar, caraca. Mas você vai enraizando dentro, entendeu? Então, isso é real. E você pode chegar a isso numa mesquita, você pode chegar a isso numa sinagoga, você pode chegar a isso no templo budista, você pode chegar a isso no teatro. Então, eu já cheguei a isso, a essas vertigens que me colocaram num lugar, mas fora isso ainda não cheguei a lugar nenhum. Então, eu não sei onde é que esse lugar tão misterioso nos leva e por que a gente reencarna. Não sei, cara. Eu sei que é um mistério, assim, que talvez a nossa consciência não tenha permissão de saber,
saber de onde viemos e para onde vamos. Talvez não seja essa nossa... Talvez a gente não tenha ainda essa grande permissão. Não sei o que os yogis diriam, né? Com aquele domínio dos seus sentidos, né? Eu vi outro dia um yogi meditando na neve, sem camisa. Absolutamente pleno. pleno. Na praia, assim, pleno. O que ele me diria sobre o mistério da vida? Sobre a reencarnação? Então se tivesse tempo para tudo, Bruno, eu estudaria a ciência da religião. Eu gostaria de estudar todas as religiões e todas as espiritualidades. Eu faço isso na medida do possível. Eu vou estudando um pouquinho aqui. Para ver os pontos comuns de todas elas, sabe? Fazer um grande quebra-cabeça e me responder, e fazer uma peça sobre isso. Eu estou nesse lugar, sabe? Eu gosto mais desse estudo e dessa vontade de ouvir todo mundo e ir para casa, deitar e falar então, papapá. Eu estou mais nesse lugar de pensar o próximo projeto que eu vou fazer e continuar essa discussão e estar aqui com você e agora almoçar pensando nisso tudo. Eu vivo nesse lugar. Né? Quando eu estava casada, o Zé sempre falava: Clarice, você vai à feira fazer um supermercado, você olha uma laranja e começa. Por que essa laranja? E não sei o que, nada, tá tudo. Eu falo, mas é isso. Em tudo está tudo. O todo está em tudo, é isso mesmo. O todo está em tudo. Já diziam os hermetistas, né? O todo está em tudo. O todo está em tudo. Tem um livrinho chamado Caibalion, não sei se você conhece. Não conheço, tá aí, vou ler. Fica aqui essa dica. São as 7 leis herméticas, criada por... Enfim, ele supostamente foi escrito por discípulos de Hermes Trismegisto. Então, que colecionou ali e sintetizou as 7 leis herméticas e criaram esse livrinho. O autor desse livro, se pegar lá, você vai ver, tá lá os 3 iniciados. Ninguém sabe quem são. Eles fazem ali um compilado. É um livrinho fininho. Como é o nome? O Caibalion. O Caibalion. Caibalion. Vou ler. É fácil de achar? Facílimo. Tanto em versão livro digital quanto versão física mesmo. É facílimo. Tem várias editoras, enfim. E tem palestras incríveis da professora Lúcia Helena Galvão sobre o Caibalion. Incrível. Então são as 7 leis que regem todo o universo. E ele começa dizendo lá, o todo está em tudo. Em tudo. E aí é interessante, porque é a definição do todo, né? Então, todo, né, que é uma forma de entender Deus, a ideia de Deus, né? Como o todo, como o Deus está aqui na mesa, tá na mesa, no microfone, na Clarice, no copo, na água, sim. É que para o ser humano é muito difícil entender essa ideia, que eu também luto, quando há muito sofrimento. O todo está em tudo. Por exemplo, uma vez meu marido sofreu um acidente grave de carro. E eu liguei para o Newton Bonder, quando ele já estava no hospital e tudo estava... Eu falei, Newton, é difícil, né? Pensar em Deus nesse momento, ou pensar por quê? Por que a gente está passando por isso? Aí ele falou assim, mas ele teve muita sorte no azar. Ele sofreu um acidente grave, mas você vê, o caminhão parou, o ônibus parou, o bombeiro chegou rápido, botaram o negócio. Sim. E ele não ficou paraplégico, e de fato ele não ficou. Ele tem um pequeno problema na mão por causa da operação. Ele tem 3 pinos na cervical. Eu falei, ele teve muita sorte no azar. E ali, então, agradece essa sorte que ele teve no azar. E aí ele me explicou conceitos de sorte e azar, que existe a sorte na sorte, o azar na sorte, a sorte no azar e o azar no azar. Falei, nossa, ele falou, reflete sobre isso que vai te fazer bem. E fez mesmo, foi um grande remédio naquele momento que eu fiquei 1 semana no hospital de Resende,
acompanhando ele. E então, a gente precisa realmente ter aquilo que a gente estava conversando, né? Esclarecimentos para a consciência no momento de grande dor. Porque são esses momentos que a gente... É muito fácil ver Deus na felicidade da felicidade. Mas... E na dor da dor? Nossa, é muito difícil. É porque talvez a gente precise refletir um pouco sobre a ideia de Deus, né? Talvez aquele Deus sobre a qual a gente tinha uma ideia específica não seja... Exatamente. Pô, mas aí então você está dizendo que eu tenho que quebrar todos os meus paradigmas. Talvez seja isso. É o tempo todo isso. O tempo todo isso. Essa é resumo do nosso encontro. Quebre seus paradigmas o tempo todo, porque a vida vai sempre te surpreender e você vai ter que sempre refazer aquele entendimento que você cristalizou, porque a vida é sempre maior do que a nossa conclusão. Exatamente. Não conclua tanto, sabe? Eu digo isso para as minhas amigas que amam demais. Namora o cara errado um pouco, sabe? Não conclua, nenhum homem presta. Pronto, aí teve uma experiência, pronto, nenhum homem presta. Não é verdade. Não é verdade isso. Porque você vai se apaixonar de novo por uma outra pessoa e vai ficar, poxa, agora eu tenho que pensar. Não conclua nada com tanta rigidez. Calma, nunca mais vou me casar. Nunca. Eu não falo nada disso. Eu sofri pra caramba, eu não sei o quê, me estrepo toda. Clarice, eu tô encantada com uma pessoa. Não acredito, Clarice, tô encantada. Eu pareço uma adolescente de 15 anos, fico toda insegura. Mas eu tô aberta, assim, eu me sinto... viva, já me ferrei tanto, mas o que eu posso fazer, entendeu? A vida, gente, a vida é muito surpreendente. Então, é claro que a gente errar é humano e repetir o erro é burrice. Esse ditado popular é verdade. Mas tente outra coisa, diferente. Gente, é muito complexo, mas é muito possível, né? É isso que a gente está querendo falar. E a dor da dor o azar no azar é muito forte, de fato. Às vezes tem pessoas que não aguentam o rojão. Tem pessoas que, por exemplo, acham que agora essa questão da eutanásia, né? Da despedida assistida, é um direito que o ser humano tem. E você sabe que eu fui convidada por uma amiga que gosta muito de mim e falou: Clarice, eu me inscrevi nesse programa fora do Brasil. Sim. E você é uma pessoa que eu gostaria que estivesse no quarto, no momento. O pessoal faz isso na Suíça. Assim. Falei, eu não estou preparada para isso. Ela falou, pensa com carinho, você é uma pessoa que eu gostaria que estivesse lá no grupo. Então eu estou até agora pensando, porque eu nunca pensei isso para mim. Sim. Mas está aí um paradigma que eu tenho que refletir. A pessoa tem um problema genético de família. Ela tem medo de ter essa doença terminal e que não tem cura. Se ela vier a ter, que ela não tem ainda, ela quer fazer na Suíça isso. Ela acha civilizado. Sim. E o que eu acho sobre isso? Eu não tenho uma opinião formada. Eu não sou nenhum dogma, então eu estou refletindo sobre isso. Mas acho que o convite é esse mesmo, uma reflexão constante sobre tudo. O problema é que dá trabalho. Dá trabalho, desse é o trabalho. Dá trabalho. Dar-se ao trabalho. E muita gente não quer ter trabalho. É isso, eu me dou ao trabalho, de verdade. Isso. Eu estou pensando se eu vou ou não. Eu tenho um pouco de medo, eu tenho um pouco de coragem também. Eu amo ela, eu sei que esse convite tem raízes numa ligação afetiva muito bonita. Caraca! Mas também talvez seja uma experiência única, né? Então... Nossa, eu fico nervoso, eu fico... Caramba! Então, é o trabalho que eu estou me dando nesse momento. Enfim, você foi convidada para uma despedida, um ritual de despedida que eu nunca pensei. De passagem, um ritual de... Né? Quer dizer, pessoa, você vai programar ali com toda a preparação, não é algo que se encontre
por aí. Na né? nossa sociedade, Não então, é, a pessoa que eu mais não amei é. na vida, meu pai, morreu sozinho no hospital de Covid, isolado, Nossa. ninguém deu a mão para ele. Mas, e Então, num sofrimento, no né? sofrimento. No sofrimento. Meu avô partiu sem que eu visse, minha avó, meus outros avós aqui. Minha melhor amiga partiu no hospital. Então a gente não tem essa coisa de dar a mão. Eu admiro quem dá a mão ali na hora. Eu acho que deve ser dificílimo. Dificílimo. Mas deve ser uma experiência também tão intensa quanto difícil. Exatamente. Deve ser uma coisa. Agora, a decisão também não é fácil, não. É sobre isso que a gente está conversando, dessa força, né, de reflexão diária e pensar. Pensar é bom. Pensar. Pensar é isso, dá trabalho, é um esforço. Né? Crer é fácil. Né? Agora, pensar, refletir, dá um trabalho. Nossa. Dá um trabalho. Clarice, a gente... Nossa, eu teria vários aspectos, vários assuntos para a gente continuar a nossa conversa. Quero te agradecer. Muito obrigada, também fico feliz. De coração, assim, né? Agradecer mais uma vez pela confiança, pela entrega, pela presença, por tudo, pela uma conversa tão rica. Acho que eu não imaginava que... Parabéns, vida longa para o seu podcast. Obrigado. Pessoal, então, encerramos aqui mais um capítulo. Que capítulo incrível, maravilhoso. E até a próxima.